Olá, gente, estamos mais uma vez aí gravando para vocês. Hoje eu quero trazer um tema muito legal para vocês, certo? O tema este é sobre cair na unção e continuar do mesmo jeito. Eu tenho observado que durante esses quase 20 anos que eu sirvo ao Senhor, em cultos de avivamento, e na verdade esse assunto ele já é um assunto bem antigo, porque cair no Espírito, cair na unção, cair do poder, muita gente fala sobre isso, certo? Então nota-se que existe algumas ideologias muito erradas com relação a este assunto, principalmente para aqueles que se dizem ser pentecostais ou neopentecostais, porque não estudam claramente as Escrituras Sagradas. Você acredita no poder de Deus, que uma pessoa pode cair da unção? Uma certa feita eu estava falando sobre este assunto e uma pessoa me disse assim: Deus ele não derruba ninguém, quem derruba é Satanás, Deus ele levanta. Só que se nós formos para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver alguns textos bíblicos sobre alguns personagens da Bíblia que caíram da unção com relação a algumas visões. Algumas visões que tiveram da glória de Deus, e ali essas pessoas vieram a ficarem anestesiadas da glória e do poder de Deus, certo? Então eu quero passar para vocês sobre este assunto que é muito importante. Se você abrir a sua Bíblia, em Daniel capítulo 10, versículo de 8 ao 9, diz assim a Bíblia Sagrada, certo? Eu estou usando a palavra de Deus como referência para a gente falar sobre este assunto. Daniel capítulo 10, versículo 8 e 9 diz assim: Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio. Olha só. E não retive força alguma. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí, com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Aqui vai falar sobre uma visão que Daniel teve, né? Que a epígrafe vai dizer o seguinte, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Nota-se que aqui foi uma visão que ele teve da parte de Deus, e a visão foi tão forte, foi tão tremenda, que a Bíblia vai falar, vai contar que ele desmaiou e não reteve força alguma, e ele caiu diante da glória de Deus. O segundo texto que eu quero mostrar para vocês se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 28, que diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem e no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aqui agora já está se referindo não mais a Daniel, e sim ao profeta Ezequiel no seu livro. Todos esses capítulos e versículos eu vou colocar aqui na frente, certo? Eu vou colocar para você investigar, analisar a respeito disso. Então nota-se que tanto Daniel quanto o profeta Ezequiel caíram da glória de Deus, certo? Então, Ezequiel capítulo 3, versículo de número 23, no mesmo livro ainda, se referindo ao profeta Ezequiel. Olha só, Ezequiel capítulo 3, versículo 23, se eu não estiver errado aqui na referência bíblica, diz assim, E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Mais uma vez o texto bíblico vai falar sobre Ezequiel, que ele, diante da visão que ele teve da glória do Senhor, junto do mesmo jeito que ele viu no rio Quebar, novamente ele cai em forma de adoração, porque ele não suporta a glória do Senhor, certo? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, agora no Novo Testamento,
vai falar sobre a referência de Saulo de Tarso, gente. Quando Saulo de Tarso, ele persegue a igreja. Quando Saulo de Tarso pede carta às autoridades religiosas da época para perseguir os cristãos, e todos nós sabemos que Saulo de Tarso, ele era um fariseu ferrenho nas escrituras, conhecedor da lei de Moisés e também dos costumes judaicos. Ele conhecia muito bem as escrituras, porém ele não sabia com quem ele estava perseguindo, ou seja, a igreja. Então, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, para quem não sabe também, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, em que está inserido na divisão bíblica de livro histórico, para quem não sabe, certo? Ó, Mateus, Marcos e Lucas e João são chamados de evangelhos. Já Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos ou sinópticos, porque eles têm uma mesma visão conjunta, certo? O que Mateus fala, Marcos ele vai complementar, e assim Lucas também, tratando do mesmo assunto, do mesmo texto, em visão diferente, mas está no mesmo sentido do texto, trazendo a mesma coisa do texto, certo? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, como é dividido a Bíblia Sagrada em Evangelho e livro histórico, Atos é conhecido como livro histórico, porque vai falar sobre a história da igreja, dos apóstolos, como iniciou as perseguições, os milagres, o que Deus fez nesse livro. E também é conhecido também como o Atos do Espírito Santo. Foi aí onde o Espírito Santo teve a graça de operar no meio da sua igreja diante do povo. Então, Atos capítulo 9, versículo 4 diz assim, ó. Vou pegar o versículo de número 2 para a gente ter noção do texto, certo? Para quem não conhece, olha só. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Versículo 3, ó. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4, que é onde nós vamos analisar o versículo e o texto. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele responde, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Olha só que mais uma vez alguém cai da glória de Deus, porque não resistiu à força daquela glória em uma forma de luz que aparece para Saulo de Tarso. Gente, é o seguinte, o tema de hoje é cair na unção e continuar do mesmo jeito. Eu tenho observado que muita gente tem caído da unção e tem se tornado moda nas igrejas pentecostais, até mesmo talvez em igrejas neopentecostais. E você acredita no poder do Espírito em que uma pessoa pode cair da unção? Você acredita que alguém pode cair do poder de Deus? Observando esses textos da Bíblia Sagrada, tanto Daniel quanto Ezequiel, como Saulo de Tarso, todos eles caíram por causa de uma visão da glória do Senhor. E nenhuma pessoa cai por cair. Se for biblicamente falando, todos estes que caíram, tanto Daniel e Ezequiel, caíram em forma de adoração. Caíram porque não suportaram a glória do Senhor. E outra coisa, gente, nota-se que nesses dois textos, tanto Daniel quanto Ezequiel, você observa que a glória de Deus é tão grande que a força humana, ela não resiste, ela se torna em fraqueza. O texto está dizendo, e é claro, você não pode negar isso. Então todos eles caíram desmaiados com a glória do Senhor, e a forma de cair é em forma de adoração, de rendição, porque não suportou a glória do Senhor. Eles não caíram por cair e não caíram porque quiseram, mas porque a glória de Deus foi tão grande que nenhum deles resistiram à glória do Senhor. Já no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 4, Saulo cai
subitamente, porque ele estava perseguindo a igreja e o Senhor Jesus aparece para ele. Como é que eu sei que é o Senhor Jesus? Porque categoricamente no versículo seguinte o próprio Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nota-se que Saulo cai, e ele também não cai por cair, ou seja, a queda dele foi uma forma que ele não resistiu. Também aquele resplendor de luz, era como se Deus estivesse colocando uma barreira para que ele não continuasse a sua missão. Em que sentido? Porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Então, trazendo para os dias de hoje, muita gente cai por cair. E qual é o objetivo disso? Eu não sei se é só para se amostrar, porque caiu do poder, mas o tema é cair na unção e continuar do mesmo jeito. Eu não acredito em uma pessoa que diz que cai no poder, que cai na unção e continuar da mesma forma que era a sua vida antes. Como assim? Quando alguém ela cai do poder de Deus ou cai da unção, tem que haver um objetivo e uma finalidade, porque biblicamente ninguém cai por cair. E isso tem se tornado moda nas igrejas pentecostais, principalmente em campanhas e cultos de avivamentos. Gente, abram o olho, vão para a Bíblia, escutem e ouçam a palavra de Deus, o que é que a palavra do Senhor vai nos dizer. Por quê? Porque isso é muito importante. Eu não duvido e eu não desacredito que alguém pode cair sim do poder. Com certeza pode sim. Mas se cair por cair e não tiver uma finalidade, um objetivo, então você tem que averiguar se de fato esse cair do poder está sendo oriundo da parte de Deus. Aonde está sendo essa origem? Então deve-se fazer algumas perguntas. Por que eu caí? Qual a finalidade de cair? Porque tudo tem que ter um objetivo. Então, se nós formos para a Bíblia, alguém que cai do poder, ela tem que levantar diferente, restaurada, renovada. Como assim? O poder de Deus, quando ele vem sobre o ser humano, primeiramente ele transforma de dentro para fora. Como é que uma pessoa diz que cai da unção, que cai do poder, que o culto foi poder e Pentecoste, e ele continua a mesma velha vida de antes, se não há transformação de vida, se não há novo nascimento? Então, analise esse cair do poder. Quando você cai do poder, com certeza você viu alguma coisa da parte de Deus, ou você sentiu algo muito forte da parte de Deus que o teu corpo não resistiu. Não estou falando de emocionalismo, não estou falando de hipnose, de pastores, não estou falando de nada disso, não estou falando de problemas de nervos e nem fraqueza no corpo, estou falando de poder de Deus. Quando o poder de Deus vem, ele é real, ele é espiritual, mas também se torna real, porque a própria Bíblia nos fala que muitos homens de Deus caíram em rendição diante do Senhor. Quando o poder de Deus vem, ele primeiramente ele transforma você não continua mais o mesmo. Quer um exemplo? Por exemplo, quando alguém tem um chamado na vida espiritual para pregar o evangelho, eu estou correndo, gente, para o vídeo não ficar tão grande, certo? Então, o cara, quando ele era tímido, mal falava, mal abria a boca, quando ele é impactado com a glória de Deus, ele recebe de Deus poder e ousadia para ministrar o evangelho com mais eficácia. Ou seja, aquilo que ele era antes, se ele era tímido, se ele era medroso, se ele era covarde, hoje ele já não é mais assim. Por quê? Porque a unção de Deus que veio sobre ele lhe dá poder, lhe dá autoridade, lhe dá intrepidez, lhe dá coragem, lhe dá força para testificar a verdade do evangelho. Então, o poder de Deus, quando vem sobre a vida da pessoa, a mudança de vida, a transformações, não é apenas para ficar na igreja gritando, pulando ou glorificando alto, como muitos dizem que isso é poder. Estão enganados com relação a isso, gente, certo? Não que eu estou aqui dizendo que você não é para glorificar, não é para exaltar, não é para bendizer. Você tem que ter um culto racional, como diz a Bíblia, como diz as Escrituras. Então você tem que ser racional no culto, mas também você tem que analisar como é esse cair do poder da unção. Então, gente, essa é a minha explicação com relação ao versículo, ao texto. Se você quiser fazer comentário, compartilhar, dê sua opinião, dê o seu like, certo? E mostre esse texto e esses versículos aí que eu falei para vocês aí, sobre esses textos aí, sobre cair na unção, porque realmente muita gente está sendo enganada com relação a isso, certo? Lembrando,
eu não sou contra alguém cair do poder. Creio sim que o Espírito Santo, ao longo dos anos e das épocas, tem vindo com grande poder para aqueles que realmente querem ser usados por Deus. Porque se você for olhar no livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, a história de muitos homens como John Wesley, Charles Finney, Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola e muitos outros homens da época que foram impactados com a glória de Deus. O avivamento na Rua Azusa, o avivamento aqui em Belém do Pará com os dois missionários suecos como Daniel Berg e Gunnar Vingre. Gente, eu creio no poder de Jeová, eu acredito na unção do Espírito Santo, mas tudo tem que vir, tem que ser bíblico, dentro da palavra de Deus. Não descartem a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o nosso manual de referência. Nenhuma manifestação pode estar além da Bíblia, nenhuma experiência pode estar além das Escrituras. Então estudem a palavra de Deus, certo? Se for para cair do poder, que caia da unção, mas que você receba esta unção e seja diferente, porque ela traz diferença na sua vida. Você recebe algo de Deus novo. Renovação, transformação de vida, novo nascimento, regeneração, poder do Espírito Santo, dons espirituais, dom de cura, revelações, profecias, revelações, salvação, libertação, transformação de vida. Então eu acredito nesse poder, é isso que Deus ele faz, e que Deus abençoe a sua vida. Crê no poder. Fui.